Bom dia, pessoal, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos dar sequência à nossa disciplina de patologia geral e hoje a nossa matéria é sobre degenerações, né? E aí, em sequência, nós vamos trabalhar a morte celular, né, semana que vem, certo? Vamos começar, então, a nossa aula. Vou projetar aqui para vocês. Projetar, né? Parece que eu estou em sala de aula. Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar de degenerações, morte celular e alterações do interstício. Essa é a nossa aula geral, né? Hoje, no entanto, a gente vai falar apenas de degenerações. Morte celular e alterações do interstício fica para a semana que vem, ok? Então, vamos lá. Lembrando que, na aula passada, nós falamos sobre etiopatogênese das lesões, uma palavra bem complicadinha, mas que a gente aprendeu o significado dela. Então, na etiopatogênese, nós vimos que uma das alterações mais comuns são as alterações justamente que acontecem nas células, né? Então, as divisões nas alterações celulares. Então, aqui de um lado nós temos as alterações que a gente chama de regressivas e as alterações progressivas, né? Então, a flechinha já diz para nós, as regressivas é que regridem, que diminuem, e as progressivas que aumentam, tá? Então, as regressivas seriam as degenerações, que a gente vai aprender na aula de hoje, as atrofias, especialmente para nós nutricionistas, a atrofia que a gente mais estuda é a atrofia muscular, por questão de desuso, pela inutilização, ai que palavra difícil, do músculo, né? E a morte celular, né? Então, a apoptose ou a necrose. Muito bem. Do outro lado, nós temos as alterações progressivas, né, que são as hipertrofias, o aumento do tamanho dessas células, as hiperplasias, que é o aumento no número das células, as regenerações associadas a colágeno e proteína, as metaplasias, que são alterações no número celular, e as neoplasias na alteração no formato da célula. Muito bem, que são os cânceres, né? E aí nós temos todo o metabolismo aqui, não sei se está dando para ver, né? Porque às vezes o Meet ele corta um pouquinho. No finalzinho aqui do slide nós temos todo o metabolismo celular, que pode ser alterado a partir da doença, certo? Que gera a degeneração. Muito bem. Aqui nós estamos tão saturados de ver curva, né? Por conta do coronavírus, nós vamos ver mais uma curvinha. Então, aqui, nós temos aqui no eixo Y o efeito e no eixo X a duração da lesão. Vamos prestar atenção aqui, pessoal, em relação à lesão reversível. Então, o que é uma lesão reversível? Vamos pensar numa inflamação aguda. Eu vou costurar, né? Vou fazer uma máscara para mim. Vamos fazer um exemplo bem da época, né? Eu vou fazer uma máscara e eu vou costurar. E do nada eu não sei costurar direito e eu vou perfurar esse meu dedo. O que é isso? Isso é uma lesão aguda, né? Então você vai causar necrose, você vai causar degeneração e dessa forma, mas você não vai perder o dedo por conta disso, né? Então é uma lesão reversível. A função celular, ela vai aumentar, depois ela vai diminuir. Por quê? Porque o tecido está cicatrizando. Percebam essa linha pontilhada? Essa linha pontilhada é fundamental. Por quê? Porque a partir dela nós temos as lesões irreversíveis, né, que são passíveis de morte celular. Por exemplo, a agulha estava enferrujada, e aí eu tenho uma doença chamada tétano, né, uma bactéria que provoca o tétano dentro daquela ferrugem da agulha. E aí o que acontece? Eu não vou na unidade de saúde, eu não vou tomar a vacina antitetânica, e aí eu vou... o que vai acontecer com o meu dedo? Meu dedo vai necrosar e vai acontecer a morte celular. Tá? Então, a lesão é irreversível. Nós temos, nessa linha laranja, alterações ultraestruturais, que são as displasias, né? Então, o movimento ali das células, que vai causar uma destruição dos tecidos, tá? Alterações na microscopia óptica, ou seja, eu vou pegar, eu não, enquanto nutricionista, né? Mas o médico lá, o patologista, vai pegar uma biópsia daquele tecido e vai analisar no microscópio e vai ver as lesões. E nós temos as alterações macroscópicas, que são aquelas que a gente vê a olho nu, né? Então, por exemplo, o tecido ficou roxo, característico da deposição de óxido nítrico. O tecido ficou esverdeado, característico da deposição de bilirrubina, que até nossas próximas aulas, que é a pigmentação, né? Então, a gente vai diferenciar
a questão das pigmentações dos tecidos. Muito bem, gente. Então, diante de tudo isso, nós temos as lesões celulares. As lesões celulares são modificações, né? Modificações em que sentido? Nas moléculas. Então, por exemplo, quando a gente tem deposição de cálcio, a gente acho que falou na aula, não tenho certeza, na aula presencial, que o cálcio é uma macromolécula, né? Então, ela é um macromineral, ele é grande. A estrutura química dele é grande igualmente, tá? Então, o que acontece? O cálcio, em capacidade muito maior do que ele é metabolizado, ele agride o tecido de forma a enrijecê-lo, ele deixa duro o tecido mole. Quais são os tecidos moles? Coração, pulmão, intestino, né? Então, tudo isso pode ter calcificação, tá? Então, isso daí é agente agressor, isso é um exemplo de agente agressor, que vai provocar modificações morfológicas, certo? E aí nós temos as modificações. Por exemplo, aqui nós temos o sistema linfático, né? Então, a linfa, ela vai percorrendo aqui, né? Então, não sei se vocês estão conseguindo ver a minha flechinha, né? Então, a linfa, ela vai percorrendo esse caminho esbranquiçado, né? Isso daqui é um tecido normal. Agora, na doença, nós temos esses buracos aqui, né? Característico do quê? De um câncer do sistema linfático, também chamado de linfoma. Tá? Nós temos dois tipos de linfoma, o não Hodgkin e o Hodgkin. Aí quem vai determinar o patologista e o oncologista, né, que são os médicos, né, que vão tratar o paciente. E aí, pessoal, o que acontece? Macroscopicamente, a pessoa vai ficar edemaciada. A pessoa vai ter edema, a pessoa vai ter inchaço, tá? Microscopicamente, é isso que a gente observou na microscopia, tá? Então, esse é um exemplo de lesão celular, tá? Lembrando que as respostas celulares, elas seguem duas vias, né? Uma é a regressão da célula, né? O tamanho celular, ela vai acontecer o que a gente chama de hipoplasia, tá? E o crescimento celular, né? Então, o crescimento celular desordenado, como uma metaplasia, ou uma displasia, ou uma hiperplasia, tá? Que são situações bem específicas. Tá? Vamos lá de novo. Esse daqui a gente viu na primeira aula de patologia, vamos ver novamente, né? Porque é bem importante. Nós temos a célula normal. A célula normal, ela vai se ramificar, né? Então, aqui nós temos a fisiologia humana, né? A homeostase do organismo. E aí nós temos, de um lado, o estresse, a demanda aumentada, vai causar adaptação. Esse é o caso, por exemplo, da pessoa que faz exercício físico para hipertrofia. Então, o que acontece? Ela vai causar um estresse no músculo, né, no tecido muscular, e aí vai demandar um maior aporte de energia, por exemplo, a ATP, a mitocôndria da célula vai trabalhar mais e vai causar uma adaptação, tá? Agora, os estímulos nocivos, por exemplo, uma pessoa que nunca faz atividade física e vai lá, fica extenuada e vai causar uma lesão, né? Então, esses estímulos nocivos, eles podem causar celular. Ao mesmo tempo que também o estresse aumentado, a demanda aumentada, vai causar uma incapacidade de se adaptar, tá? Que vai causar lesão celular. Muito bem. Da lesão celular, a gente tem 3 vias importantes, né? Uma delas é a apoptose, guardem aí, morte não programada da célula. Opa, perdão. Morte programada, né? A célula decidiu se suicidar, vamos dizer assim. Nós temos as alterações subcelulares, que são aquelas que acontecem intracelular, dentro da célula, ou extracelular, no interstício. E nós temos ainda a lesão celular reversível, né? Que é aquela que tem um ponto de reversibilidade, como a gente viu na curva anterior, e a necrose, que é a morte celular não programada dessa célula. Muito bem, então, qual que é a diferença principal, pessoal? Então, nós temos, de um lado, a necrose e do outro, a apoptose. Na necrose, nós temos a célula normal, que vai receber agressão, vai causar um inchaço pela maior deposição de água e pela ineficiência da bomba de sódio e potássio. Já guardem isso, é para a aula que vem, mas é importante a gente lembrar. Tá? Então, pela ineficiência da bomba de sódio e potássio. Nós temos esse inchaço que é irreversível, com permeabilidade da membrana. Lembra que a membrana plasmática, ela é semipermeável. No caso da necrose, ela fica permeável totalmente, né? Então, todos os canais iônicos, eles vão se abrir e a membrana, ela vai alterar aí a permeabilidade, né? E o fluxo, inclusive, de osmose, né? Porque se a gente tem mais água, a gente tem também um fluxo maior. E aí nós temos a desintegração dessa célula. Do outro lado, tomar uma aguinha.
Do outro lado, nós temos a apoptose. A apoptose é a morte programada. Então, o que vai acontecer? Olha que bonitinho, né? Então, fica mais organizado. Nós temos a célula normal, depois nós temos a condensação, especialmente da cromatina lá do DNA, e aí nós temos a fragmentação e fagocíticos, eles são fagocitados pelas outras células, né? Através especialmente dos lisossomos, né? Que vão captar esses fragmentos de células e vão abocanhar, certo? E aí, pessoal, se a gente for pensar nesse estresse, né, nessa demanda aumentada e as lesões, nós temos duas opções. Uma lesão que é a reversível e uma lesão que é irreversível. A lesão reversível é aquela que vai acumular fluidos, mas o próprio organismo vai ser capaz de solucionar, né, que o sistema imunitário ele vai dar um gás ali. E a irreversível é a necrose, é o que ninguém quer que aconteça. Entretanto, a necrose é benéfica no sentido de reparo, né? Então, vamos pensar assim, uma pessoa que se queimou, né, que teve queimadura solar, foi para a praia, esqueceu o protetor, queimou, né? O que acontece? Com o passar dos dias, ela vai começar a descamar. O que é essa descamação? É a necrose, certo? Então, vai descamar a tal ponto que vai surgir pele nova, né? Então, com o passar do tempo, vai surgir pele nova. Por isso, gente, isso é um exemplo muito bacana. Por quê? Por isso que os dermatologistas, né, os profissionais que entendem de pele, né, os esteticistas, enfim, biomédicos, eles falam para passar hidratante na queimadura, né? Para você hidratar e você tomar muita água. A nutricionista fala, né, tome muita água, mas passe hidratante. Por quê? Porque aquele local, ele está agredido e ele está com distúrbio de membrana que tem alteração de água, né? Então, de volume de água ali. Então, por isso que o hidratante, ele faz função ali de regeneração, certo? E aí, pessoal, nós chegamos nos 4 tipos de degenerações. Vamos lá. Então, o que é degeneração? De acordo com o Bogliolo, né? Então, nosso livro, nossa Bíblia da Patologia. Ele fala assim para nós, que as degenerações são lesões reversíveis, secundárias a alterações bioquímicas, que resultam em acúmulo de substância no interior da célula. Então, as degenerações, elas são benéficas, tá? Então, que fique bem claro. É igual quando eu falo, mais pra frente, né, acho que é na aula de inflamação, que eu menciono para os alunos assim, a febre é do bem. A febre é do bem, daí todo mundo fica, como assim, professora? Eu já tive febre, é horrível, quer dizer, doença, não é legal ficar suando, não é legal sentir calafrios. A febre é do bem por quê? Porque o teu organismo ele está reagindo. A mesma coisa, gente, é a degeneração. A degeneração significa que o teu organismo ele está reagindo a alguma coisa do meio externo. Tá? Então, a degeneração são doenças, né? A gente vê que tem doenças importantes, degenerativas, e aí o organismo ele vai tentar reparar. Vocês vão ver que tem doenças que não tem cura, né? Que tem tratamento, mas que não tem cura, tem tratamento dos sintomas, né? Então, com o passar do tempo, a pessoa pode adequando o tratamento ali, a pessoa não, né? O médico vai tratar e tudo mais, o nutricionista vai atuar, né, na linha ali também com o tratamento, mas o importante é que a degeneração é uma resposta do organismo, beleza? Então, não é de toda mal, tá? Então, fica a dica aí. Então, elas são agrupadas em 4 parâmetros, vamos lá. O primeiro deles é as degenerações por acúmulo de água e eletrólitos. O segundo é acúmulo de proteína. O terceiro é lipídio. E o quarto, gente, que eu até sinalizo como um dos mais importantes para nós nutricionistas, é o acúmulo de carboidratos, né, de glicídios. Certo? E aí, as degenerações, elas podem evoluir, né, e elas evoluem para morte celular, aí já não é tão bom, né? Então, morte celular a partir de certo ponto, né, apesar de elas serem, na maioria das vezes, elas são reversíveis. Muito bem. Então, quais são os fenômenos sucessivos da degeneração? Então, nós temos 3 fenômenos. Primeiro, a questão bioquímica. Por exemplo, a adequação da bomba de sódio e potássio. Nas degenerações, especialmente de água e eletrólitos, nós temos um desequilíbrio entre sódio e potássio, de forma que há um aumento de sódio dentro da célula e aumento de potássio fora dela,
tá? Então, nós já vamos ver isso. Nós temos desequilíbrios, né, fenômenos funcionais, né, na função dessa célula, por exemplo, a mitocôndria para de gerar ATP, né, para de funcionar ali o ciclo de Krebs. Nós não temos os lisossomos atuando na apoptose, nós não temos os perixossomos gerando água oxigenada, né, peróxido de hidrogênio. Nós não temos o complexo de Golgi fazendo todo o trabalho de transporte dessas substâncias, então há um desequilíbrio funcional. Tá? E por fim, um desequilíbrio na forma, na capacidade morfológica dessa célula. Essa célula muda de formato, certo? Muito bem, gente, então aqui essa tabela, eu gosto bastante dessa tabela, que ela é um exemplo de tudo, né? Então fica a dica aí para vocês, né, de como estudar as degenerações, né? Então tem 3 degenerações mais comuns aqui. O padrão, ele é bem diferente de uma da outra, né? Então nós temos o acúmulo de água. O que acontece no acúmulo de água? Edema da célula, né, por extravasamento da membrana, a membrana plasmática ela se torna permeável, e há uma degeneração que a gente chama de hidrópica, né? Facinho de guardar, hidro de água, né? Ópica de degeneração. Então, degeneração aquosa, tá? Então, o mecanismo, a expansão celular aguda devido à perda do controle da entrada e da saída de água por meio dos canais iônicos, né? Vocês devem lembrar lá da fisiologia, da biocel também, os canais de cálcio, então eles se tornam permeáveis e entra o que for necessário ali, entra o que quiser, na verdade, dentro da célula. Muito bem. O segundo é o acúmulo de metabólitos, né? Então, nós temos a degeneração glicogênica, que é o acúmulo de glicídios, né, de carboidratos, a degeneração gordurosa, que é o acúmulo de lipídios, e a hialínica, que é o acúmulo de proteína, tá? Nós já vamos ver um por um. Então, nós vamos ter a degeneração com o acúmulo de metabólitos normais dentro da célula, né? Que fique bem claro, nós não estamos falando ainda do interstício, nós não estamos falando do meio extracelular, é apenas intracelular. E, por fim, o padrão de armazenamento, né? Então, nós temos doenças muito graves aqui, né? Que são as lipodoses, as mucopolissacaridoses, a mineralização e o acúmulo de pigmento. Mineralização e acúmulo de pigmento são as próximas aulas nossas, tá? Então, fica para as próximas aulas, tá? Então, nós vamos ter o acúmulo de produtos complexos, não degradáveis no organismo, que vai causar uma série de alterações na célula. Muito bem. Vamos tomar mais uma aguinha. Então, nós vamos ter a degeneração hidrópica, a primeira delas. Degeneração hidrópica, no microscópio, nós vamos ver bem certinho, né? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um tecido muscular, que teoricamente ele tem uma quantidade de água muito grande, né? Então, os músculos são prioritariamente um dos tecidos que tem maior quantidade de água. Entretanto, não é essa quantidade de água. Percebam aqui, todos esses pontos envasados aqui na imagem do microscópio são água. Tá? Então, esse acúmulo de água e eletrólitos, e aí a degeneração no microscópio, ela aparece exatamente desse jeito, que os patologistas, eles chamam de tumefeitas, tá? Que é aumentada de volume, tá? E ela é causada especialmente por distúrbios hidroeletrolíticos. Especialmente, pessoal, quando a gente fala de distúrbio eletrolítico, a gente também fala de minerais, né? Então, por exemplo, o aumento de sódio pode dar degeneração hidrópica, o aumento de potássio pode dar degeneração hidrópica, o aumento de cloro pode dar degeneração hidrópica, certo? E aí nós temos a degeneração hidrópica, uma das coisas mais comuns que acontece, né, fisiológicas, que é a gestação, né? Então a mulher, a gestante, ela aumenta de peso, né? E ao final da gestação ela tá exatamente como esse pé aqui, né? O pé dela parece um pão, né, na maioria das gestantes. Por quê? Porque pelo aumento de peso, há um aumento de acúmulo de água intracelular e que vai causar edema no pé dela, certo? Então, aqui nós temos um exemplo, né? Então, o aumento do sódio intracelular, que vai aumentar a osmose, né, essa capacidade de transporte através da água, e que aumenta a água intracelular. Principal característica a olho nu, o edema, tá? Então, o edema, nós vamos ver até numa aula específica sobre distúrbios circulatórios, que o edema é uma das principais causas de doença circulatória, tá? Então, por quê? Porque se a gente aumenta fluxo de água aqui, né, esse aumento de permeabilidade, vamos dizer assim, através da água, o sangue, ele tem dificuldade de passar ali naquela região, tá?
Se vocês forem estudar a degeneração hidrópica, né, procurar no livro, então o que vocês vão ver? Nós vamos ver inchação turva ou hidrópica, tumefação turva ou celular e degeneração vascular ou degeneração celular. Né, são sinônimos ali. Quais são as consequências? Então, vamos pensar assim, a membrana se tornou permeável. Beleza, a gente já sabe disso, né? O sódio, o cálcio entram na célula sem difusão, sem transporte, né? Entram facilmente. O potássio, ele é perdido, como eu falei para vocês, o potássio ele fica extracelular. E a água entra na célula, o que dilui o citoplasma. O que acontece com as organelas? As organelas ficam perdidas, né? Por isso que é a morte celular, né? Então, essa lesão, essa injúria que a gente chama, ela pode ser direta ou indireta. Tá? Inibindo os processos metabólicos dos quais a membrana depende para a manutenção da sua integridade. Direta seria aquela que agride diretamente a célula. Indireta é aquela que agride primeiro os tecidos subjacentes, entra no interstício e depois chega na célula. Tá? Então, eu coloquei aqui simples, né? Não é tão simples assim, mas vamos pensar. Então, nós vamos ter, vamos passo por passo, né? Então, nós vamos ter a agressão, com a diminuição da atividade de bomba de sódio e potássio, né? A primeira coisa que modifica na célula na degeneração hidrópica é a bomba de sódio e potássio. Nós vamos ter uma retenção de sódio dentro da célula e o potássio vai sair fora dela. Beleza? Então, nós vamos ter uma retenção passiva de água. Por quê? Porque o sódio acumula água. Lembrem disso, gente, quando a gente fala de hipertensão ou quando a gente fala da pessoa que come comida muito salgada, porque dá sede, né? Então, o sódio, ele retém água. Né? E dessa forma a pessoa precisa se hidratar mais para diluir esse sódio, tá? Aí nós vamos ter um acúmulo de água no citoplasma. O potássio, ele sai para fora, né? Sai para fora é bom, né? Ele sai, ele fica fora da célula. Nós vamos ter uma diminuição da atividade mitocondrial, com uma diminuição da ATP, uma vez que a célula vai estar toda bagunçada, né? A mitocôndria também não vai saber o que fazer. Nós vamos ter um aumento da glicólise com o aumento do ácido lático. Por quê? Porque se a gente tem uma diminuição dessa atividade mitocondrial, automaticamente o contrário do ATP é ácido lático. Lembra lá do ciclo de Krebs, né? Então, com o aumento do lactato, né, já que é ácido, nós vamos ter a diminuição do pH. Essa célula vai ficar ácida, tá? E aí, o pH ácido também aumenta o acúmulo de água. Olha que beleza, né? Um ciclo sem fim. Que é o acúmulo de água, ele retém no retículo endoplasmático, especialmente no retículo endoplasmático liso, que é aquele que faz síntese de proteínas, né, que retém água também. Nós vamos ter uma tumefação de alta amplitude, com diminuição de ATP e desacoplamento dos ribossomos, né? E aí, os ribossomos se deslocando, nós vamos ter uma perda também de proteína, uma vez que os ribossomos também fazem síntese dessas proteínas, tá? Há uma diminuição da síntese proteica, e aí há uma diminuição da bomba de sódio, e aí é um passo para a célula ela ter uma morte celular. Muito bem, não é tão simples, né? A gente vai ter que estudar várias vezes essa questão. Macroscopicamente, a pessoa que tem degeneração hidrópica, ela é pálida, né? Uma vez que o fluxo sanguíneo ele não chega na região. Pode ser pálida tanto nos membros quanto no rosto, né? Então, a pele da pessoa é pálida. Nós vamos ter um aumento do turgor e do peso do órgão, né? Então, essa pessoa, o órgão, ele vai aumentar. Um dos exames que a gente mais faz, especialmente em avaliação nutricional, que vocês estão estudando também, no exame físico, que é o turgor cutâneo, né? Então, a gente faz assim, a gente pega a mão da pessoa, puxa, né, fica 3 segundos e volta. Se essa pele não voltar em 3 segundos, significa que a pessoa está desidratada. Dá para vocês fazerem na família de vocês aí, testem, né? Então, quer dizer que há desidratação e a pessoa tem que tomar mais água. O aumento do peso do órgão, gente, diz respeito a isso. Isso daqui é um rim, né, aberto, né, parece um formato de coração, né, mas ele está aberto, e aqui é uma degeneração hidrópica. Percebam o tamanho desse rim, né, então há um aumento desse peso do órgão e do tamanho dele. Muito bem. E aí, nós temos os diferentes tipos de metabólitos que acumulam além da água, tá? Na verdade, a água não é um metabólito, né? A água é uma substância, né, que é o solvente universal e tudo mais, e que se ela acumular, realmente ela pode causar estrago, né, causar lesão celular. Então, a letra A aqui, nós vemos uma degeneração hídrica, né, e vejam a diferença. A letra B, nós vemos uma degeneração lipídica, né, os acúmulos são maiores, né, umas bolhonas. A letra C é a proteína, né, mais difícil, parece uma estria,
né? Um pouquinho mais difícil. E a letra D também é proteína, né? Percebam que tem uma característica. Eles vão falar, nossa, mas a letra C e a letra D é a mesma coisa. Ok, mas são tecidos diferentes, né? Então, por isso que a visão é diferente ali. Muito bem, gente. Então, nós temos ainda, né, além da lipídica, nós temos a gordurosa. A gordurosa, para nós nutricionistas, é muito importante. Por quê? Porque a pessoa que tem degeneração lipídica, ela tem que consumir menos lipídio na dieta, né? Isso é meio óbvio, né? Por quê? Porque o metabolismo está todo alterado, tá? O que é a esteatose, né? Ou metamorfose gordurosa, né? É o acúmulo de triglicerídeo dentro das células parenquimatosas, né? Do tecido mole, especialmente, frequentemente visto em órgãos que têm a ver com esse metabolismo, especialmente o fígado, né? Então aqui nós temos um fígado com esteatose, associada à cirrose também, porque a gente percebe que ele tá um pouco, que ele tem umas estrias aqui, né, característico de cirrose, tá? Podendo ocorrer também no coração, nos músculos e nos rins, né? Então há o acúmulo. Aqui nós temos, né, microscopicamente, né, esse acúmulo da gordura, né? E esse termo, ele substitui outros termos mais antigos, como degeneração gordurosa ou infiltração gordurosa. Isso quem fala para nós é o Bogliolo, tá? Então, o que acontece na célula, gente? Primeira questão é que nós temos um metabolismo anormal, né? Então, esse acúmulo está bem característico, né, de gordura toda amarela ali, né, em volta. Então, ao acúmulo, nós temos esteatose hepática. Na proteína, né, lá no nosso DNA, no nosso RNA, nós vamos ter o desdobramento do transporte dela, né? Nós vamos ter ausência de substratos enzimáticos, né? As enzimas, elas não vão fazer seu papel. E nós vamos ter a ingestão de materiais indigeríveis, né? Então, o que acontece dessa maneira? A pessoa, né, a célula, o tecido, ele perde sua função a partir do acúmulo de gordura, certo? É mais simples, na verdade, que da água, vocês vão ver por quê. Então, o que vai acontecer a partir da entrada de lipídio, né? Vou falar assuntos polêmicos agora, né? Então, o que os patologistas, os médicos e até mesmo os nutricionistas postulam para nós através de trabalhos científicos? Que a fome e o jejum, eles vão aumentar a mobilidade, né, a mobilização de lipídios para geração de energia, né? O que a gente chama de compostos que não tem a relação ali especificamente com o carboidrato, que é a nossa primeira fonte de energia, tá? Então, essa mobilização de lipídios, ela é especialmente associada aos triglicerídeos. A gente vai ter que lembrar da bioquímica, né? Então, por que os triglicerídeos? Porque a gente vai ter o metabolismo mais fácil do que um ácido graxo de cadeia curta, cadeia média, cadeia longa. Os triglicerídeos, eles são menores, né? E aí nós vamos ter a mobilização, né? E aí, na fome e no jejum, nós vamos ter a diminuição da proteína, do carboidrato, do lipídio. E, igualmente, na dieta hipercalórica. Na dieta hipercalórica, né, a pessoa que come muita comida. Eu sempre lembro, quando eu falo dieta hipercalórica, eu lembro do Michael Phelps, né, que é um nadador, que uma vez eu vi que ele comia 8.000 calorias por dia. Eu achei, mas é que natação também, né? Mas, enfim, voltando, né? A dieta hipercalórica vai fazer com que o fígado estimule maior a produção de triglicerídeo. Especialmente, guardem essa informação, gente, que é bem importante, quando na presença de carboidrato simples, né? O carboidrato simples, lá na síntese bioquímica dele, ele vai transformar-se em triglicerídeo, no seu excesso, né? Quando você come certinho a sua necessidade, ele vai para a produção de energia, certo? O aumento da ingestão de alimentos é igual na dieta hipercalórica, né? Então vai acontecer esse aumento da produção de triglicerídeo. Temos outra questão. Um neurotransmissor chamado adrenalina, né? Adrenalina, ai meu Deus, não vou lembrar o nome dos outros neurotransmissores que atuam nesse sentido, vou tentar lembrar, daí eu coloco para vocês. O hormônio do crescimento e os corticoides vão mobilizar esse lipídio, né? E mobilizar aonde, justamente? Especialmente no abdômen, né? Que é aquela pochete que a gente chama, tá? O diabetes, né? O diabetes, a ausência de insulina, né? Ou a falta de insulina, a resistência à insulina, que não é propriamente o diabetes, vai promover um aumento da quebra de lipídio e um aumento dos ácidos graxos no fígado. Tudo isso, gente, é associado, lembrei, adrenalina, é noradrenalina, né? Associada ali a essa questão.
Se a gente for associar o principal problema ali do acúmulo de lipídio, na verdade não é só a alimentação, ou apenas a alimentação, é o álcool, né? Então o consumo de álcool, ele vai competir com os triglicerídeos, né? Então a partir do momento que você ingere uma quantidade muito exacerbada de álcool, aí nós estamos falando de etilícia crônico, né? A pessoa que consome mesmo. Então, compete com os triglicerídeos pela mobilização lá no fígado, né? Uma vez que o metabolismo do álcool também acontece no fígado. Tá? Os triglicerídeos, eles perdem, na maioria das vezes, para esse álcool e eles se acumulam. Além disso, o álcool também aumenta o glicerol plasmático, acumulando mais ainda os triglicerídeos, que a gente chama de esterificação do ácido graxo. Tá? Há uma competição, mas é sempre a competição o álcool ganha, tá? E o álcool e o ácido orótico, né, que é uma das composições ali, impedem a união dos lipídios às proteínas transportadoras, fazendo os triglicerídeos permanecerem no local de mobilização, o fígado. E é essa visão que a gente tem, né? Então, a esteatose é um passo para a cirrose, né? Então, nós temos, assim, uma evolução. Um fígado saudável, aí a pessoa começa a beber, né? Começa a se drogar, começa a beber e não se alimenta direito e tudo mais. Então, ela pode ter uma esteatose hepática, que pode evoluir para uma cirrose, que é uma evolução, assim, abrupta, pode ser, tá? E a cirrose pode evoluir para um carcinoma hepático, né? Que é um câncer muito agressivo, tá? Então, aqui nós temos, macroscopicamente, as moléculas de gordura, aqui também outro fígado bem bonito, né? Parece, né, não sei o que parece uma esponja estragada, não sei. E aqui nós temos as moléculas de gordura, né, que formam como se fossem vacúolos grandes, tá? Qual que é a evolução da esteatose, né? Então, a esteatose, ela pode evoluir para cisto gorduroso, né, que ela pode romper a qualquer momento, e essa pessoa, ela, né, vai danificar ali o fígado a nível permanente, né, com necrose. Esses cistos, eles podem levar à embolia gordurosa, ou seja, a migração dessa gordura através da corrente sanguínea, e aí é um problema, gente, porque pode inclusive dar AVC, infarto, né, umas doenças mais graves. Esses êmbolos, eles podem causar obstrução, uma vez que eles podem aumentar de tamanho, né, eles podem se agregando ali, formando como se fosse uma bola de neve, causar obstrução dos pequenos vasos, causando hipóxia, diminuição do oxigênio, da aula passada, e o infarto, que é a mobilização ali, a diminuição do fluxo sanguíneo em determinada área do coração, tá? E aí, outra questão é a gordura acumulada no fígado por muito tempo pode gerar a inflamação, né? E essa inflamação a gente chama de hepatite crônica ou hepatite gordurosa, tá? Hepatite não associada ao vírus da hepatite, né? Associada ao acúmulo de gordura no fígado. Então, inflamação no fígado, que gera as cicatrizes fibrosas, parecido com estrias no fígado, né? Então, fica todo estriado, que vai caracterizar justamente a cirrose. Muito bem. E aí nós temos outros tipos de degenerações lipídicas, né? Então, para nós nutricionistas, uma das mais importantes é a aterosclerose, né, que é o colesterol nas artérias. Lembrando que essa doença, ela é silenciosa, ninguém sabe que tem aterosclerose até se consultar ou até fazer o exame de colesterolemia. É uma doença multifatorial, não é associada apenas à dieta, mas também à inatividade física, ao consumo de alguns medicamentos, né, a genética também, né, então pessoas que são super saudáveis e têm o colesterol aumentado. E ainda nós temos a inflamação, né, a inflamação das veias, das artérias, o sistema cardiovascular também pode causar aterosclerose. Nós temos ainda os xantomas, que são as lesões gordurosas na pele, que nós temos uma figura, né, bem característica de xantoma. E aí nós temos também as esfingolipolidoses, né, que é o armazenamento de esfingolipídios, associados a distúrbios metabólicos, causando retardo mental, e que podem levar a óbito. Aqui nós temos uma coluna vertebral, né, de uma criança, e aqui, gente, não sei se... eu tenho minhas dúvidas se a minha flechinha aparece para vocês, mas aqui no cantinho nós temos o acúmulo dessa gordura, tá? O que não é comum nesse local do corpo. Muito bem, vamos agora para a proteína, né? Degeneração por acúmulo de proteína. Vamos lá, 4 passos. O primeiro, que a gente vai falar apenas das degenerações dentro da célula, tá? As fora das células, que são muitas, né? Se vocês pesquisarem no livro de patologia, vocês vão ver que é muita coisa. Elas são além, né? Elas vão além daquilo que a gente vai falar hoje,
tá? Ela também é conhecida, né, as degenerações por acúmulo de proteína, por degeneração hialina, né? E que elas tornam o aspecto hialino. O que é hialino? Aquela coloração rósea, clarinha, transparente, parece vidro, tá? A terceira questão. O aspecto hialino, né, significa objeto transparente, né, sem um aspecto de vidro parecido, né? E o quarto pode resultar em coagulação, sendo uma alteração grave. E aí, se coagula, é a mesma coisa que a degeneração gordurosa, né? Porque se coagula, vai gerar êmbolo, que vai gerar trombo, que vai gerar êmbolo, né? Que vai migrar para a corrente sanguínea e vai resultar em outras doenças. Muito bem. E aí, pessoal, quando a gente fala de degeneração hialina, de proteína, as degenerações hialinas, elas não são tão comuns quanto as degenerações por glicídio, tá? Então, as degenerações por glicídio, os pontinhos roxos aqui na imagem, tá? Elas são divididas em duas questões, né, as dos carboidratos. Então, nós temos as glicogenoses e as mucopolissacarídeos. Né, as glicogenoses é um erro metabólico, normalmente associado à doença genética. Né? Então, são 10 tipos de doença, mais ou menos, variando de acordo com a enzima que errou lá na parte genética. O glicogênio, né, que é a forma ativa ali, né, o acúmulo dessa energia, vamos dizer assim, no fígado e no músculo, ele quebra, né, e não ocorre, ele se acumula. Então, a pessoa que tem essa degeneração, normalmente ela também tem um aumento de peso associado, tá? E do outro lado nós temos os mucopolissacarídeos, né? Então tem também uma falha metabólica, o acúmulo de açúcares, provocando o aumento de proteínas no meio extracelular do neurônio também. Então provoca o que a gente chama de uma doença chamada neoglicogenose, né? Que é associada à neoglicogênese, certo? Uma das principais doenças associadas aos distúrbios, né, as degenerações associadas ao carboidrato, é o diabetes, né? Então, o diabetes é uma doença endócrina, no qual o pâncreas ou ele não produz insulina, ou ele produz de maneira insuficiente. Né? Vamos entender como funciona isso. Então, o pâncreas, a gente sabe que ele produz vários hormônios, e as células beta do pâncreas, né, lembra que nós temos 4 tipos principais de células, as células beta do pâncreas, elas vão produzir insulina. Né? A insulina ela é necessária para fazer o transporte de açúcar, de glicose no nosso organismo. Se a gente não tem insulina, o que acontece? A glicose ela fica circulante no sangue. Tá? Qual que é a diferença? Tipo 1 e tipo 2. A tipo 1, a pessoa ela não produz, né? Então o pâncreas ele não produz. A insulina, então, tem que ser exógena, né? Então ela vai aplicar a insulina através de injeções durante, sei lá, 5, 6, 7, quantas vezes for necessário ao dia, né? O endócrino que vai regular isso, e o nutricionista tem papel importante porque ele vai distribuir as refeições também para esse paciente de acordo com a dosagem da insulina, tá? Isso é o diabetes tipo 1, a pessoa não produz. O diabetes tipo 2, a pessoa produz, mas não em quantidade suficiente, né? Então, ela produz em pouca quantidade. Aí ela pode tomar medicamentos, né, que diminuem esse potencial ali de glicose circulante, ou ela pode também fazer o uso de insulina. Lembra que eu falei do aumento de peso? No diabetes tipo 2, é muito mais comum a pessoa sofrer de sobrepeso e obesidade do que no tipo 1, certo? Uma vez que a alimentação tem todo o potencial ali, e o pâncreas, ele produz essa insulina em certa dificuldade, o que produz também o que a gente chama um quadro chamado resistência à insulina, porque está em baixa quantidade. Então, ou seja, a glicose ela sempre vai ganhar essa briga, tá? E aí, pessoal, todas as vezes que a pessoa consome açúcar, ela pode danificar cada vez mais, né? Então, isso é uma degeneração por carboidrato. Temos outras questões bem interessantes aqui que eu trouxe para vocês, que é o hipercorticismo, né, que é o aumento do metabolismo de cortisona, né? Então, o cortisol é o hormônio do estresse, né, produzido ali pela adenohipófise, a gente vê em fisiologia humana. E aí, quando há um aumento desse metabolismo do cortisol, ele se transforma em cortisona. Né? E também alguns remédios contendo cortisona, né, corticosterona, desculpe, para tratamento de inflamações, eles vão aumentar a gliconeogênese que leva à hiperglicemia. Tá? Então, bem característico da pessoa é essa face de lua, que a gente chama, né? Então,
o rosto ele fica inchado, igualmente o abdômen com estrias em toda a região, né? Vai causar glicosúria, aumento de glicose na urina e metabolização de glicose e glicogênio no fígado, né? O que pode danificar e pode, inclusive, lembra que o carboidrato pode se transformar em triglicerídeo e que pode, inclusive, se transformar em esteatose hepática e cirrose e tudo mais a partir desse aumento do cortisol. Outra questão, né, outra degeneração é o metabolismo anormal de glicogênio por defeito genético. Então, aqui eu trouxe para vocês, essa imagem aqui é da doença von Gerke tipo 1, né, a deficiência da enzima da glicose fosfatase, e nós temos a doença, esse aqui é o nome dos médicos, né, que descobriram, dos pesquisadores que descobriram a doença, de McArdle tipo 5, né, a deficiência de fosforilase muscular. Então, é deficiência de enzimas geneticamente, provavelmente ali nas delações, né, de acordo com a mitose e a meiose lá no útero da mãe. Certo, gente? Então, por hoje é só. Eu agradeço muito a companhia de vocês, agradeço muito vocês estarem aqui comigo, meio que obrigados, né? Mas acho que foi muito proveitoso, certo? Na próxima aula, eu vou deixar para vocês exercícios de autoaprendizagem, como a gente já tinha falado anteriormente, né? Vou deixar links, deixar linkado aí para vocês vários, o capítulo de livro, artigo, enfim, ficha de estudos para vocês, e aí qualquer coisa vocês me procurem. Os fóruns estão abertos, tá? Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo também, eu mandei o meu WhatsApp para a Ana Caroline, mandei e-mail, né? Então pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, pode mandar, sei lá, quero mandar no Instagram, quero mandar no Facebook, vocês que sabem, né? Estou à disposição de vocês. Certo, pessoal? Desejo uma excelente semana, que dê tudo certo essa semana, todos os planos, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.